1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo. Diga comigo, de novo. De novo para quê? Para uma viva esperança, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, o que, gente? Quem está lendo comigo aí? Uma herança que não pode perecer, incorruptível, incontaminável. Eu não sei qual a versão da sua Bíblia, a minha está incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada aonde? Nos céus. Para quem? Para vós, que mediante a fé, você e eu estamos guardados no poder de Deus, para a salvação, que já prestes está a se revelar no último tempo, aleluia, em quem vocês grandemente vos alegrais, ainda que agora importa. Olha para o teu irmão do seu lado, faz cara de profeta para ele, irmão. Como que é cara de profeta? É cara de cowboy, irmão. Faz cara de cowboy. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: agora ainda importa. Amém? Diga para ele assim: é necessário. Agora deixa comigo. Necessário o quê? Que sejais contristados com várias provações. Deixa eu ver, tem alguém que dá um glória a Deus aí? Vou repetir então. É necessário que vocês sejam contristados com várias provações. Para quê, meu Deus? Por quê? Pastor, por quê que Deus quer um trem desse na minha vida? Então tá, vamos ler. Versículo 7. Para que a prova da sua fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, então se ache louvor, se ache honra e glória, aonde? Na tua vida, através do que? Da revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com uma alegria indescritível, aleluia, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da sua alma. Agora, dá uma puladinha lá para o versículo 22. Versículo 22, do mesmo capítulo. Purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre, porque toda a carne do homem é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa palavra que foi entre vocês evangelizada. Amém? Amém? Até aí. Vamos orar? Espírito Santo, nós te damos o louvor. Jesus, a ti toda a glória, toda a honra. Entregamos a ti o nosso coração nessa manhã. Fala conosco, leva-nos a uma dimensão do teu Espírito, na revelação da tua verdade.
que toda mente, todo coração seja cativo à revelação da sua palavra. Fala conosco, Senhor. Você tem liberdade, Espírito Santo. Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Olha, água com gás. Bom, galera, os irmãos que estiver lá fora, lá na porta, que não estão no serviço da porta, gente, entra para dentro, vamos ficar aqui dentro, tá bom? Eu quero pregar sobre esse tema, gerados de uma semente incorruptível. Amém? Hoje o negócio vai ficar um pouco estreito para nós, como todo domingo fica, né? Eu quero continuar aquilo que nós começamos no domingo passado. A palavra, ela sempre tem uma continuidade de acréscimo, porque é uma fonte inesgotável, é a palavra de Deus. Eu preciso que você entenda isso, para que a gente consiga se tornar a igreja que Jesus elaborou. A igreja de Jesus, ela tem propósito, ela tem descrição. E nós vemos isso na revelação da palavra de Deus. Nós aprendemos tudo errado com a religião. É tão importante a desmistificação da religião. Irmão, hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que reevangelizar o evangélico. Obrigado, viu, queridão? Nós temos que reevangelizar o evangélico. Porque nós somos instruídos com tanto rito, com tanto costume humano, que nós nos perdemos daquilo que de fato realmente é a ordenança de Jesus para nós. E é muito importante a proteção da sua alma, porque é para isso que o Evangelho serve, para condicionar a sua alma de volta ao eixo. Para você entender esse lance da alma, eu preciso voltar lá para o início. Olha só. Como é que aconteceu a alma humana? Deus cria o homem do barro. A Bíblia diz que Ele desenhou o homem com as próprias mãos. Ele fez um boneco. Então Deus sopra das próprias narinas o fôlego de vida sobre o homem. E naquele momento a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente. Quando o Espírito de Deus, o Espírito que vem das narinas de Deus, sopra o fôlego sobre o homem, que é barro, que é matéria, que é terreno, porque foi feito da terra, foi feito da matéria, há uma união de céu e terra. O sopro de Deus, céu, eternidade. E a matéria, a criação, que é a matéria, se une com o fôlego de Deus, nasce a alma. Por isso que a alma é o pêndulo. A alma, ela tanto se alimenta de Deus, como ela se alimenta das necessidades carnais e terrenas. Você vai encontrar na Bíblia a alma como fonte da vontade carnal, e você vai encontrar na Bíblia a alma tendo sede de Deus, como Davi fala nos Salmos: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Porque a alma é o pêndulo. Se você tem um espírito avivado, esse espírito que se alimenta de Deus, porque o espírito do homem, a Bíblia diz que é a lâmpada do Senhor. O que significa a lâmpada do Senhor? Significa que a iluminação da voz de Deus, daquilo que Deus fala no espírito do homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, e quando o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, ele testifica, ele confirma que nós somos os filhos de Deus. Nós só temos consciência da nossa identidade, natureza, origem e propósito através de uma comunicação do Espírito
Espírito de Deus com o nosso espírito, que traz a testificação, e assim nós temos a convicção de quem nós somos. O primeiro lugar a ser resolvido na sua vida se chama o lugar de identidade. É você saber quem você é. Um dia perguntaram para Jesus: com que autoridade expulsa demônios, faz os milagres que faz? Ele disse assim: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Ou seja, eu sei quem eu sou. Identidade resolvida. E você pode perceber que o grande distúrbio da humanidade é a falta de identidade. A falta de identidade faz as pessoas viverem confusas o tempo inteiro. Elas não sabem quem são. Eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu nasci para ser, para onde eu vou. A questão do gênero, né? Então a gente vê um tanto de gente perdida na vida, porque o grande problema da humanidade está ligado à falta de identidade. E aí, para que se já não bastasse, a família distorcida, porque a estratagema de Satanás, destruindo a família, é para que os filhos tenham menos identidade ainda. Porque uma criança que não sabe o que é um pai e uma mãe juntos, eles não têm padrão de família, ele não sabe o que é família. Então ele cresce sem esse padrão de origem, onde um homem deveria proteger a esposa, dar a vida por ela, conforme a Bíblia diz, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Não conhece o que é uma mãe honrando e submetendo o pai, o marido, como a igreja se submete a Cristo. Não sabe o que é honra, o que é submissão, o que é proteção, o que é cuidado. Cresce desordenada. A criança cresce com uma mentalidade avulsa, aberta a qualquer tipo de dissolução, a qualquer tipo de influência, porque não tem identidade. Então o problema da igreja é resolvido na identidade. Por isso que a gente tem que ir lá na origem, voltar na origem, entender a questão da alma. Por causa do pecado, o nosso espírito é adormecido. Se o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o que acontece quando esse homem se separa do Senhor? Essa lâmpada se apaga. A lâmpada se apaga. Espírito adormecido. O homem passa a viver apenas carne e alma. E a alma alimenta a carne, sem o espírito. Nasce aquilo que a gente chama de concupiscência, soberba da vida, ostentação por bens materiais e os desejos da carne. A concupiscência governa o coração do homem ao ponto que ele vivencia a sua vida para se retroalimentar, se autoalimentar das suas concupiscências. E esse homem se torna um ser mau, ganancioso, idólatra de si mesmo. Ele faz do seu ventre o seu próprio Deus, porque tudo que ele move na vida, todas as fontes relacionais, o amor que ele diz que sente por alguém, na verdade é um amor próprio, onde ele mesmo se satisfaz no outro. Quando alguém no mundo diz que eu amo, na verdade eu amo o prazer que eu tenho de ter o que você pode me dar. E não um amor sacrificial, incondicional, incorruptível. Então a nossa base de amor é apenas uma lembrança, é apenas uma memória. O homem tem memória da eternidade, mas ele não consegue ver a eternidade. É como um relance da eternidade. Então nós temos uma base do bem, mas nós não conseguimos discernir o bem de forma clara, porque o homem separado de Deus por causa do pecado, a única coisa que ele tem é uma memória, é um relance da eternidade. Por isso que todo ser humano tem sede da eternidade.
A Bíblia diz que o homem, ele no seu interior, ele anseia pela eternidade. No fim, todo ser perdido procura em Deus a solução, porque isso se chama anseio pela eternidade. Nisso nasce várias religiões, como nós temos vistos, porque o homem está sempre à procura de um ser eterno que possa saciar a sua memória de eternidade, a qual ele não consegue ver com clareza, porque está desligado, separado do Criador. Aí nós nos convertemos, entendemos o plano redentivo, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O homem se desligou do Criador, se separou, Deus olhou para o mundo, não encontrou um justo sequer, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veio Jesus, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Nós cremos no plano redentivo de Deus e agora recebemos o Espírito Santo da promessa. O próprio Jesus disse: se eu não for para a cruz, o Consolador não virá, mas se eu for para a cruz, o Consolador virá, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus vai para a cruz, paga o preço, o Espírito Santo nos é dado, a nossa mente é iluminada, o Espírito que estava adormecido agora, a lâmpada se acende, e nós somos de novo a lâmpada do Senhor, onde o Espírito Santo pode falar, e nós podemos ver a eternidade. Depois de convertidos, com a lâmpada acesa, com clareza na visão, convicção de eternidade, eu tenho uma responsabilidade. Proteger a alma, porque a alma é um pêndulo. Eu tenho a responsabilidade de proteger a alma, para que a minha alma seja íntegra, para que a minha alma seja incontaminável. O objetivo da fé, preste atenção, é que a sua alma não se corrompa. Esse é o objetivo da fé, que a sua alma não se desvie, que a sua alma não se perturbe. E como é que isso vai acontecer? No versículo 22 aqui nós lemos: purificando as vossas almas. Como? Pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. Então a única forma de proteger a minha alma é uma vida no Espírito, pela obediência à verdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, e aí ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora o justo juiz está guardando a minha coroa, que está preparada para aquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Mas o que é que Paulo está falando quando guardei a fé? Essa fé guardada é o que garante a inteireza, é o que garante a integridade, a incorruptibilidade da alma. Porque quando nós falamos de salvação, presta atenção, a nossa ideia de salvação pela religião é que salvação é um trabalho do futuro. Não, salvação, quando eu morrer eu vou para o céu. É isso que a gente imagina. Só que não. Deus trabalha a salvação hoje. Na verdade, a salvação, ela trabalha em 3 etapas. Eu fui salvo no Espírito,
espírito estava adormecido, foi avivado, fui salvo na minha alma, no meu espírito. Estou sendo salvo num processo de ainda ser aperfeiçoado, e eu estou sendo salvo na alma. Esse processo da alma está acontecendo agora. E eu serei salvo no corpo. A Bíblia diz que num abrir e num fechar de olhos, seremos transformados, seremos semelhantes a Ele na sua glória. Então eu serei salvo no corpo. Eu fui salvo no espírito, estou sendo salvo na alma, e eu serei salvo no corpo. Esse é o processo da salvação. É um processo que já aconteceu no espírito, que está acontecendo na minha alma e que irá acontecer no meu corpo. Então, salvação é algo que está acontecendo agora. Deus trabalha a nossa salvação hoje. E o que é que significa a salvação hoje? Significa que Deus não vai proteger você dos problemas. Significa que você não será protegido das circunstâncias difíceis da sua vida, porque é necessário. Olha o versículo 6. Ainda agora, sendo necessário. O quê? Que vocês sejam contristados através de várias provações. Jesus prometeu uma coisa para nós: no mundo tereis. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, qual a ideia de vencer o mundo? A prova da vossa fé, o aperfeiçoamento. O texto diz, muito mais precioso do que o ouro, que quando é provado vai ao fogo. Mais precioso é a sua alma sendo provada, a sua fé sendo provada. Então eu preciso, a Bíblia diz que é importante, é necessário que você passe por algumas tristezas na sua vida, que você enfrente algumas provações no caminho da sua história. Pare de se sentir, irmão, vítima da sociedade, como se você fosse o único que estivesse passando por dores. Eu vou ler de novo para você entender. Importa, é necessário que você seja contristado, entristecido, passe por várias provações. Porque o que define a salvação da alma? Sabe o que define? É a gente atravessar por várias tribulações e a alma continuar íntegra. É a gente passar por várias provações, só que a sua alma continua incorruptível. Como assim? Sem mácula na alma, sem raiz de amargura na alma, sem corrupção na alma. Não, você passa por todo tipo de tribulação, mas a alma não está ofendida, a alma não está ferida, a alma não está ressentida. Aí ele vai dizer no versículo 23, porque você foi gerado de novo, de uma semente incontaminável, incorruptível. O que significa? Essa é a vontade de Deus, que você passe por qualquer situação, ou melhor, por várias situações, seja de enfermidade, seja de dificuldade, seja de agressões, sejam de ofensas. Eu não sei qual é o limite que Deus vai permitir que você seja provado, mas a Bíblia diz que Ele não permitirá que você seja provado além daquilo que você pode suportar, mas tem um objetivo essa provação: a sua alma
precisa viver algo para que ela aprenda a não se contaminar, para que ela se torne incontaminável, incorruptível. E isso só vai acontecer diante das provações. É experiência, a vida vivida. Aí vem a pergunta: como é que eu vou garantir isso? Como que eu posso garantir que a minha alma não vai se contaminar? Qual o processo? Você vai ter que viver purificando a sua alma. Onde? Na obediência à verdade. É assim. Você já viu Jesus em alguns momentos na Bíblia que ele se apresenta com ira? E a própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira, ou seja, não durma sem resolver as suas questões internas. Não acorde no dia seguinte com ira, porque é normal a batalha interna. É normal você olhar para as pessoas e falar assim: até quando estarei com vocês? Não aguento mais essa gente. Aí no outro dia está lá, morrendo na cruz pelo povo. É a batalha humana. Por quê? Porque o processo de garantir a purificação da alma é a obediência à verdade. Amar, muitas vezes, vai ter que ser um processo de obediência e não de afeto. E a gente pensa que amor é afeto, e amor é obediência, não é afeto. Quando um casal diz assim: eu quero separar. Por quê? Porque eu não amo mais. Aí eu olho e falo assim: o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Então é mais bonito você dizer assim: eu escolhi, decidi, eu não quero mais. Porque o amor você escolhe amar. E acabou. E por mais que você fale assim: não, isso é uma loucura que você está falando. Não, amor tem que ter química, amor tem que ter desejo, amor tem que ter prazer. Não, você está falando de paixão. As pessoas têm uma confusão na mente, porque estão sempre relacionando paixão com amor. E amor não é paixão, e paixão não é amor. Quando é que eu sei que é amor? Quando você suporta o insuportável, quando você perdoa o imperdoável. Então sim, é a ação do amor. Porque é baseado na verdade, na escolha de obedecer à verdade. Até os nossos sentimentos e emoções são gerados, fundados naquilo que a gente acredita. Você cria um pensamento, uma filosofia, isso constrói um tipo de vida. Por causa da narrativa que você construiu dentro de você, isso se transforma em sentimentos e emoções. Se nós construímos o pensamento através da verdade da palavra de Deus, você vai sentir de acordo com a verdade de Deus. Você vai amar o que não merece, por causa da verdade, que vai condicionar você a uma responsabilidade de fazer a coisa certa. E assim você purifica a alma na obediência à verdade. É o que mantém a minha alma íntegra. Lembrando que esse é o propósito da fé, tá? Por que eu estou frisando isso novamente? Porque nós aprendemos com a religião que fé é realização, que é fé para conquistar, que é fé para receber. Porque alguns pregaram para nós alguns versículos bíblicos, onde o cara estava enfermo, Jesus orou e curou, recebeu o milagre pela fé. Só que todas as vezes que alguém era curado, Jesus não dizia: sua fé te curou, ele dizia: sua fé te salvou.
Dos 10 leprosos que Jesus curou, apenas um retornou para dar testemunho, para seguir Jesus, para virar discípulo. Jesus olha para aquele cara e diz: cadê os outros 9? Eles sumiram, desapareceram, receberam o milagre e deram linha na pipa. Então quer dizer que para receber milagre precisa de fé? Não. O milagre é a porta de entrada. Irmão, eu não sei quanto tempo. Tem novo convertido aqui? Dá um sinal. Tem, porque tem batismo, né? Eu vou dar uma notícia para você. Aproveita o teu início. Você vai viver milagre agora. No início é assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Então aproveita essa parte. Jesus vai aliviar para você no início. Está desempregado, tá as coisas ruins, as contas chegando, aí você vem, Jesus abre uma portinha de emprego para você, Ele traz ali um suprimento, Ele prepara o corpo, Ele ajuda você de alguma forma, você vai dizer assim: uau, eu estou vendo os sinais de Deus na minha vida. Aí depois que isso acontece, Ele vai fazer assim: agora, etapa número 2, vinde após mim, e aprendei de mim. E aprendei o que de mim? Quem conhece? Manso e humilde. Essa parte é difícil, irmão. Quem quer aprender a ser manso e humilde aí? Ninguém gosta de aprender a ser manso e humilde, não. Vem com esse negócio aqui que você quer, que você não quer coisa nenhuma, não. Porque para você aprender a ser manso e humilde, você vai ter que baixar a crista. Você vai ter que assumir seus erros. Você vai ter que dar um lugar para o outro. Para aprender a ser manso e humilde, você vai ter que aprender, na provação da sua fé, a perder para o outro ganhar. Então não vem com essa conversa que você quer, que você não quer. Mas esse é o processo. Primeiro, vinde a mim, vós estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Depois ele vai dizer assim: agora vem comigo, que nós vamos para o segundo nível. Essa parte a gente não quer. Aí não tem mais milagre, irmão. Acabou o milagre. Acabou o tempo de milagre. Agora, qual que é o milagre na sua vida? O milagre é que você vai perder e vai continuar dando glória a Deus. Qual que é o milagre na sua vida? É que, no lugar de ressuscitar, vai morrer e está tudo bem. Você vai dizer: não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá, louvado seja Deus. Dá um glória, vai, me ajuda aí. Aleluia, Jesus, daquele jeito. Está entendendo, irmão? É nesse processo que a alma começa a ser purificada. O propósito da fé não são realizações. O propósito da fé é garantir a integridade da sua alma. Você pegou, irmão? Por isso que Tiago vai escrever, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, vocês precisam ter muita alegria, quando enfrentarem várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Para quê? Para quê? Para que vocês se tornem perfeitos, completos, sem falta de coisa alguma. Vou repetir: para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que vocês se tornem perfeitos, completos, maduros, sem falta de nada. E sem falta de nada aqui não é sem falta de coisas, é sem falta de estrutura em você. Integridade da alma. Sabe qual é o problema de você acreditar que a fé é para você realizar? Quem pensa na fé como fonte de realização tem uma fé corrompida, porque a sua motivação está no resultado. Está no resultado, igual o pastor Rubens falou aqui na oferta. A gente era enganado. Ele falava: traz o voto, coloca aqui.
Deus vai dar para você na segunda-feira. Amanhã, hoje é domingo, mas segunda-feira você vai ver um milagre bater na tua porta. Quantos têm fé para ver isso acontecer? Você tem fé, irmão? Fé para quê? Para realizar. Então, o nosso culto, a nossa oferta, a nossa entrega, a nossa adoração estava condicionada à nossa idolatria. Por que a nossa idolatria? Porque a motivação da minha entrega era o meu interesse. A motivação da minha entrega era o meu lucro. Nós barganhávamos com Deus. Isso é paganismo, irmãos, isso é paganismo. Jesus diz assim: não andeis ansiosos pelo que comereis, pelo que bebereis, pelo que vestireis, não se preocupeis nem com o dia de amanhã, porque quem se preocupa com essas coisas são os pagões. Se o nosso culto está condicionado a realizações, nós somos pagões. A Bíblia nos classifica, palavras de Paulo a Filipenses: somos inimigos da cruz de Cristo, porque fizemos do nosso ventre o nosso Deus, quando buscamos em coisas terrenas. Como que funciona a verdadeira fé? É quando, independente do resultado, tudo que você faz de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ou seja, com toda a sua alma. Aleluia. A fé é para que você seja inteiro. A nossa motivação não pode ser outra. Amém, irmãos? Qual que é a motivação que tem que ser? Entregar de forma inteira o que nós temos para entregar, porque é sobre a entrega. O evangelho é sobre a nossa entrega. O culto não é para receber. O que Deus nos ensina na nossa caminhada com Cristo? Como fazer a melhor entrega. Por isso que a Bíblia diz que o mundo geme, esperando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, porque são eles que farão a entrega que o mundo precisa. Aleluia. Qualquer motivação que seja outra é corrupção. Se a sua motivação não é fazer uma entrega íntegra, uma entrega livre de corrupção, vai se corromper, irmão. Se você está motivado pelo resultado, tudo que você faz é para obter resultado. Eu digo para você, isso é promiscuidade. Se a sua motivação é o reconhecimento, isso é corrupção. Se tudo que você faz, você espera agradecimento, você espera reconhecimento, você espera ser valorizado, você está corrompido na motivação do seu fazer. E nós precisamos aprender a nos tornar pessoas completas, que independente dos resultados, independente dos méritos, quem vai receber os méritos ou não. Irmão, o meu clamor hoje é para que nós nos tornemos pessoas guardadas na virtude do reino de Deus. O que é ser guardado na virtude é viver na integridade. E isso só pode acontecer mediante a fé. Por isso que qualquer motivação que não seja a sua integridade, a sua obra não é boa, não é boa. Se você trabalhou para o resultado, a sua obra não é boa. Se você está trabalhando para ser reconhecido, a sua obra não é boa. Se você está trabalhando para compensar uma culpa dentro de você, essa obra não é boa. E não importa o quanto de sucesso você tenha, irmão, na verdade, quanto mais sucesso uma pessoa tem, presa numa motivação errada, mais longe da verdade essa pessoa tem. Boa coisa é quando dá errado.
Quando você não tem sucesso, porque aí Deus vai te mostrando, de alguma forma você pode repensar e encontrar o eixo. Mas quando você está tendo sucesso, meu irmão, você vai atribuir aquilo, falar, Deus está me honrando. E aí você vai longe na sua cegueira. Vai longe. Tem uma frase clichê, bem conhecida, que diz que a pior coisa que existe é você prosperar naquilo que Deus não te ordenou. E é verdade. A obra só é boa quando ela traduz a sua integridade. É isso. E eu oro para Deus, sabe, irmãos? Porque nós como igreja, eu como pastor, já passei por algumas fases da minha imaturidade. E eu não tenho vergonha de falar das minhas mazelas, não. Mas eu já fui um pastor vaidoso de querer a melhor igreja, de querer um púlpito conhecido, de querer pregar nos maiores congressos, de estar envolvido com pessoas importantes. Já me senti importante por causa de fotos no final do culto. Tudo isso só me levou ladeira abaixo. Hoje eu sei. E eu louvo a Deus que Ele não me deixou prosperar. Porque talvez se Ele me deixasse prosperar, talvez eu estaria cego na minha prosperidade. Eu louvo a Deus porque Deus puxou, sabe o anzol? Pelo meu nariz, botou um freio na minha boca. Eu louvo a Deus porque Ele me parou. E isso é sinal de que Deus me ama. Então, às vezes, dá errado, é sinal de que Deus te ama. Está entendendo? Porque qual filho? Entendeu, irmão? O bastardo, a Bíblia diz que, beleza. Se está sem disciplina, é bastardo. Mas se você tem disciplina, é porque você é filho e é amado. Então a disciplina é o amor de Deus, irmãos. Então é necessário, é importante que você passe por diversas provações, porque isso vai gerar disciplina na sua vida, aleluia. Então quando você se torna íntegro, agora independente se vão reconhecer ou se não vão reconhecer o que você está fazendo, não tem importância mais dentro de você, porque a sua entrega é por amor, a sua entrega agora é incorruptível, é incontaminável, você não se corrompe mais, nem pela dificuldade e nem pela facilidade. A facilidade não te faz oferecer mais, e nem a dificuldade te faz oferecer menos, porque a sua entrega é íntegra, é incondicional, é incircunstancial, é incorruptível. Como é que eu posso trabalhar isso para manter minha alma incorruptível? Eu volto, a única forma é pela obediência à verdade, meu irmão. Conheça a verdade de modo que você consiga se olhar no espelho, porque é assim que nós somos transformados à semelhança de Jesus, olhando para Jesus como um espelho, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Como que isso funciona? Eu olho para Jesus e vejo quão diferente eu estou dele. Eu olho para Jesus e vejo que eu não sou humilde e manso como ele. Eu olho para Jesus e vejo que eu não sou tão perdoador como ele. Então eu vou reconhecendo em mim o que eu não sou, como Jesus é, mas eu não tiro os olhos de Jesus, ao ponto que eu vou me esforçando para entender, porque o entendimento me dá base para ir caminhando, tirando as arestas daquilo que não há em mim, até que eu me torne como ele. Então eu não tiro os olhos de Jesus, ele é o autor, ele é o consumador da minha fé. Eu continuo olhando para Jesus. Na medida que eu continuo olhando para Jesus, eu vou sendo transformado
levado de glória em glória, na mesma imagem, pela obediência à verdade, porque Ele é a verdade. A única forma, pela obediência à verdade. Essa é a forma verdadeira da sua entrega. Quando a minha entrega é completa, é íntegra, é incorruptível. Eu vou viver a purificação do versículo 22 da alma, pelo espírito da obediência. Olha essa parte. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros ardentemente. Isso aqui revela a motivação do coração. Por quê? O texto diz: um amor não fingido. Quando eu me movo pelo meu resultado, quando eu me movo por um interesse, o meu amor é fingido. Quem está entendendo, diga amém. É fingido. Quando as suas amizades, os seus relacionamentos estão pautados em resultados, em utilidades, em o que você pode desfrutar, é um amor fingido. Quando eu trabalho por resultado, o amor é fingido. E aí você vai dizer uma coisa, quando na verdade é outra. Sempre você vai dizer uma coisa. Mas não, não é. Eu faço por Jesus. Eu faço por amor. Eu não sei o que para a glória de Deus. Mentira. Porque quando a pessoa desonra você, quando tudo à sua volta desmorona, você fala assim: nunca mais eu ajudo. Nunca mais eu ponho a mão. Ingrato. Não merece. Eu não quero mais saber. Eu lavo as minhas mãos. Você vai dar uma de Pilatos da vida e vai lavar as suas mãos. Ou eu estou mentindo? Agora, quando é com integridade, independente do resultado, eu vou tratar todo mundo bem. Quem quer uma prova que você está mal intencionado? Porque o que eu estou pregando para vocês é difícil. É difícil de você fazer o diagnóstico para você. Tudo que eu estou falando, você vai bater palminha e vai falar: é isso aí, glória a Deus, por isso que eu amo essa igreja, eu vou lá porque o pastor prega a verdade. Mas é difícil você fazer essa leitura sobre você, não é? Você vai gostar da verdade, mas essa verdade é para você, não é para o outro, é sobre você. Quantos querem um diagnóstico? Eu vou te dar um sinal para você falar assim: eu estou mal intencionado ou eu estou bem intencionado. Presta atenção. Diagnóstico para você se ver. Se você é o tipo que trata bem somente as pessoas que te ajudam e trata mal as pessoas que te atrapalham, é o sinal, o diagnóstico de que você está mal intencionado. Olha, eu estou ouvindo um mosquito voando aqui. Mas que diacho é esse que você só trata bem as pessoas que te ajudam, irmão? Que falam a mesma língua que você, que cooperam, que te agradam. Quando você é íntegro, você trata todas as pessoas bem. Mas se o resultado foi bom, você trata bem. Se o resultado foi mal, foi ruim, você trata mal. Você cria um ranço das pessoas. É porque o amor é fingido. O amor não fingido nos faz amar
ardentemente. O que é amar ardentemente? É amar até queimar, irmão, até queimar tudo. É amar até queimar. Com um coração puro, diz a Bíblia. Não há outro interesse, não existe outra motivação no seu coração. E eu sei que isso não é fácil, porque a gente olha para os erros dos outros e a gente fica brabo. O nosso senso de justiça grita bem alto. A gente está sempre colocando uma régua. Nós estamos sempre colocando um boleto na mesa para cobrar as pessoas à nossa volta, porque estamos sempre com o nosso senso de justiça elevado. Isso nos transforma em pessoas condicionadas às atitudes dos outros. Você se move por reação. Você não é um homem de ação, você é uma pessoa de reação. Uma pessoa de ação vai amar quem não merece, porque entende que quem não merece precisa ser amado mais do que quem merece. E às vezes quem merece ser amado está mais maduro para ser ignorado do que quem não merece. Quem merece ser amado muitas vezes está até pronto para ser ignorado. Fala, está tudo bem, eu não estou aqui por causa de uma carência, então está tudo certo. Mas quem não merece, que está preso na sua ignorância, é aquele que precisa do constrangimento de amor. Eu estou mostrando para você o que é ser gerado de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus. Aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona, aquilo que te induz, tem que ser incorruptível, tem que ser incontaminável. O meu esforço, a partir disso, não está mais condicionado da forma como as pessoas me tratam, da forma como eu recebo o que eu fiz por alguém. O meu empenho, o meu entusiasmo, a minha motivação, a minha alegria não depende mais de nenhuma circunstância, não depende mais de nenhuma reação, não depende mais do que os outros vão fazer por mim. Agora, a verdade é que a minha entrega só tem uma razão. Ela foi gerada de uma semente que não se corrompe. E agora faz parte da minha natureza um movimento de uma entrega incontaminável. Por isso, meu irmão, pare de dar desculpas para sua rebeldia. Você tem resistência às pessoas, e isso aí é rebeldia. Rebeldia é o quê? A natureza do seu chamado, a natureza de Deus na sua vida. E eu vou dizer, a incorruptibilidade está ligada à obediência. Se você se corrompe, você não é obediente, você é rebelde. A salvação da sua alma vai acontecer nessas condições aqui, ó. 1 Coríntios 15:53. Porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando isso acontecer, quando você se revestir da incorruptibilidade, isto é, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Quando que essa palavra se cumpriu? Quando que a morte foi tragada pela vitória? Quando? Quando Jesus expirou na cruz. Por isso que Ele ressuscitou. Porque tragada foi a morte na vitória. Sabe por que a morte foi tragada na vitória?
Porque a incorruptibilidade, a morte não suporta. Por isso que tinha que ser Jesus naquela cruz. Porque só um ser incorruptível podia dar a vida pelos irmãos. Ah, mas ele é Jesus, né, pastor? Ele é o Filho de Deus, é isso mesmo, ele é santo. Aí a Bíblia vem e diz assim: sejam santos. Jesus disse: como o Pai é santo. Por que você acha que nós somos chamados de discípulos de Jesus? Quando a Bíblia diz: sejam santos porque Ele é santo, o que é santo se santifique mais. E aí você vai ver uma série de textos falando da igreja ser santa. Não é porque você é perfeito, mas é porque você foi santificado. E agora que eu fui santificado, eu tenho uma responsa. Eu tenho uma incumbência. Me tornar um ser incorruptível como Jesus, para que a morte seja tragada pela vitória. A morte só é tragada pela vitória quando o que é corrupto se transforma, se reveste da incorruptibilidade. E essa incorruptibilidade não vai acontecer na hora da trombeta soar, não. Quando a trombeta soar, quando chegar o dia do arrebatamento da igreja e a trombeta soar, sabe quem é que vai subir? Aqueles que antes da trombeta soar se revestiram da incorruptibilidade. Aleluia! Por isso, irmão, que todo desânimo, toda desistência tem uma razão. Sabe o que você desanima? Você desiste das pessoas, você desiste das coisas muito rápido. Eu vou dizer para você um português claro, reto, direto e reto para você, meu irmão. Porque você é rebelde. Toda forma de desânimo, de apatia, de desistência está associado à rebeldia. A rebeldia que? A natureza da sua vocação. Qual que é a nossa vocação? Eu preguei aqui semana passada, a nossa vocação é a vocação de nos tornarmos um Cristo. Qual que é a natureza de um Cristo? A natureza de um Cristo é dar a vida pelos seus irmãos. Então você não é capaz, você não está disposto, você não fez a escolha de dar a vida pelos seus irmãos, morrer pelos irmãos, a entrega voluntária, o sacrifício pelo outro. Você não quer porque você é rebelde à natureza do chamado de Deus. Ah, mas eu não senti no coração. Você vive de paixão. Quem vive de paixão é assim. Quem vive por amor não espera sentir para entregar. É obediente à verdade. O amor genuíno e verdadeiro está sustentado na obediência à verdade. Aleluia. Aí eu começo a entender que um filho de Deus nunca é prejudicado. Nunca. Nunca. Você está se sentindo prejudicado por alguém? É porque você não se viu como um filho de Deus ainda. Ah, pastor, mas olha, eu estou sendo perseguido lá no meu trabalho. As pessoas estão tentando me derrubar. Eu sou perseguido lá na minha família, os parentes não gostam de mim. Pois é. E você está se sentindo prejudicado, só que a Bíblia diz que você é um bem-aventurado quando vos perseguirem. Não, se sinta prejudicado. A Bíblia diz que você é um bem-aventurado, segundo as palavras de Jesus, quando mentirem, quando disserem todo mal contra você, você não está sendo prejudicado, fica tranquilo.
Você é um bem-aventurado quando você se torna um pacificador da confusão. O conflito não está te prejudicando, está te dando oportunidade de exercer passividade. Por quê? Porque você foi gerado de novo, de uma semente incorruptível. E agora você é a ferramenta de Deus. Você é a intercessão de Deus. Você é a manifestação de Deus aos filhos dos homens. Então o mundo vai precisar se levantar contra você. O mundo à sua volta vai precisar criar circunstâncias. Isso é de propósito, é necessário, é importante que passe por diversas provações. Para que você, exercendo a fé, que protege a alma, que prepara você para revelar Cristo. O mundo precisa ver alguém que é pacificador. O mundo precisa ver alguém que suporta, que ama, que sacrifica, que faz a entrega sem nenhum ressentimento. Mas você não quer, você fica nervoso. Você não fica endemoniado, você endemonia o demônio. Pisou no seu calo, meu Deus do céu. Falou do seu nome. Eu já vi crente assim, não, pastor, meu Deus do céu, irmão. Você vai falar com o irmão, ele quer reunião. Chama fulano, ciclano, beltano. Não, porque falou do meu nome, porque não sei o que, não. Agora eu quero pôr tudo a limpo, porque eu não sei o que é a minha vida, minha integridade. Eu sou o cara. Calma, Zé, calma. Baixa a bola. Relaxa. Não, que eu não vou aceitar. Eu tenho até medo de gente assim, irmão, de verdade. Aonde é que vai o nosso senso de justiça, cara? Isso só mostra o quanto você está longe de poder ser um Cristo. Isso é rebeldia à natureza da sua vocação. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Uma pessoa que não perdoa, ela está se prejudicando. O perdão não é para aliviar o outro que te feriu. O perdão é para aliviar você. Quem faz mal para você. Entendeu? Ah, pastor, mas eu não sei se a pessoa vai aceitar o meu perdão. Não importa a pessoa. O importante é você. Entende? É você que tem que ser livre. Você se feriu, você se ofendeu. Sabe por que você se ofendeu? Porque a sua alma não é íntegra. E perdoar agora é um processo de purificar a alma. É você que precisa purificar a alma. Porque agora ser alguém incorruptível é associar o tempo todo a sua vida a um único objetivo: obediência à verdade. A verdade da palavra de Deus. Por isso, não se explique nos outros. Assuma a sua responsabilidade. Irmão, a tradução da maturidade é responsabilidade. Eu vou repetir, a tradução da maturidade é responsabilidade. A gente pode se queixar daquilo que não está recebendo? Pode. Pode ou não? Quando é criança, pode. Quem tem criança em casa? Quem tem filho pequeno? O filho quer um brinquedo, você fala, não dá, não tem dinheiro agora. Quer ver quando entra naquele supermercado que tem aquelas coisas que é o olho da cara. Você fala assim, não dá, aqui não, o pai vai comprar em outro lugar, aqui é muito caro. E a criança chora, e grita, e berra, e se joga no chão, e faz birra, e não sei o que, e fica chateado. Criança pode? Pode.
Mas quando nós nos tornamos adultos, a Bíblia diz que nós precisamos deixar as coisas de crianças. Amém, irmão? Criança fica de mal. Criança não quer dividir o chocolate, o doce com a outra criança. Criança, quando tem muita criança, é igual a igreja, né? Meu Deus do céu, não aqui. Bota um monte de criança junto, já tem uma divisão. A panelinha está formada. Não é? O grupinho dos amigos contra os outros. Não, pai, ele não quer brincar comigo. O outro não quer brincar comigo. Já virou. Se tem só dois, dá tudo certo. Bota duas crianças junto, brincando, acabou o problema. É uma beleza. Agora tem um monte, já formou a panelinha. Porque são imaturos. Por isso, irmãos, não se explique nos outros. A sua queixa, a sua murmuração. Grava aí o seu desapontamento, a sua frustração. Frustração. Porque você está frustrado, porque pastor, eu não quero mais me envolver com nada, porque, cara, a igreja, só problema, só não sei o que, e coisa, e aquilo, que a obra de Deus não é isso, porque eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, tanto problema, não, prefiro ficar na minha casa. São características da nossa imaturidade. Desânimo, retrocesso são características da nossa imaturidade. Mas é importante a gente não confundir imaturidade com rebeldia. Por quê? Porque quando você é um adulto se comportando com imaturidade, ele não é imaturo, ele é um rebelde. Eu vou repetir para você entender. Quando você é um adulto se comportando como um imaturo, você não é imaturo, você é rebelde. Porque quando você insiste em se comportar como uma criança, isso não é infantilidade, isso é rebeldia. Rebeldia é o quê, pastor? Rebeldia é aquilo que Deus te chamou. Rebeldia é a sua vocação em Deus. Por isso nunca confunda um adulto com uma infantilidade. Porque quando você olha para o adulto e você acha que ele é imaturo, você está ajudando esse adulto a achar que ele tem o direito de continuar sendo menino. Quando na verdade é rebelde. Por quê, pastor? Porque está se recusando a assumir a responsabilidade de ser adulto, de fazer a entrega por amor, de ser humilde, de ser manso, de ser um Cristo na vida do outro. Quer brigar por direito? Quer fazer birra? Você é um rebelde. Deixe isso para as crianças. Assuma a responsabilidade. 1 Coríntios 13:10, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora nós vemos por um espelho, com um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então agora o conhecerei como também sou conhecido. Agora pois permanece o amor, a fé e a esperança. E qual desses é o maior? Qual desses é o maior? O amor, porque é o amor que me faz ver como realmente é o amor que me tira do enigma, é o amor que me tira da frustração, é o verdadeiro amor, o amor entregue sem nenhum desejo de retorno, é o amor que me tira da imaturidade.
insistir na inconstância, insistir na amargura, insistir na omissão, insistir no ressentimento, insistir no seu senso de direito, insistir na sua chateação, insistir, irmão, na sua decepção, insistir na sua amargura. Isso aí não é infantilidade, isso aí é rebeldia ao seu chamado, a sua vocação de ser um Cristo. Rebeldia, aquilo que você já recebeu de Deus. E eu vou dizer, rebeldia é uma crise de identidade. Ah, irmão, se houvesse em Jesus, naquele momento em que Jesus subiu no madeiro, se houvesse em Jesus um resquíciozinho de ressentimento, eu e você estaríamos perdidos, cara. Nós não teríamos sido purificados por aquele que não tinha contaminação. Nós não teríamos sido purificados por aquele que não havia corrupção. Mas porque Jesus subiu no madeiro sem ressentimento, com uma alma incorruptível, isso pôde me curar do pecado, isso pôde me curar das minhas mazelas. E se você olhar para a vida de Jesus, como foi o percurso de dor e de sofrimento, ele foi arrastado, cobriram o rosto dele, batiam, socavam, esmurravam, espancavam, zombavam dele, dizendo: e aí? Profetiza quem te bate. Ele carregou o madeiro ao ponto que não conseguiu, não suportou sozinho. Foi necessário outro homem ajudá-lo a carregar. Imagine a pressão no corpo, na alma, as dores físicas. Ele foi açoitado. O azarrogue tinha na ponta pedaço de chumbo e lâmina, que quando garrava nele arrancava pedaço. Jesus foi flagelado através do açoite. Ele foi pendurado no madeiro, furado na cruz, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com o pau, cravaram a coroa no seu crânio. Ele sangrava, o sangue de Jesus escorria pelo seu corpo, descia pelo partículo do madeiro e pesava sobre a terra, e a multidão zombava. A multidão dizia: você não é o Cristo, faz aí um milagre, eu quero ver. E Jesus olhava para aquele povo depois de tanta pressão de dores e sofrimentos e ofensas e agressões, e ele conseguiu olhar para aquelas pessoas e orar ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Só uma alma incorruptível para olhar para o agressor só uma alma inofendível para olhar para o agressor e entender que ele não sabe. Você acha que quem batia em Jesus não sabia o que estava fazendo? Você acha que quem cravou a coroa na cabeça dele não sabia o que estava fazendo? Você acha que quem zombava não sabia? Que quem cobriu ele com um pano e esmurrava ele não sabia o que estava fazendo? Por que ele disse: eles não sabem? As pessoas que são contra você, que viram o mundo de ponta cabeça contra você, elas sabem que estão fazendo, mas elas não sabem uma coisa: elas não sabem o que você sabe. Elas não conhecem a eternidade. Então, quando Jesus disse: eles não sabem o que fazem, é porque eles não conhecem a eternidade. E só quem tem uma alma incorruptível consegue olhar para o outro que está ferindo, ofendendo, e perdoá-lo e amá-lo.
porque essa é a natureza da vocação de um Cristo. Ele suportou as agressões, os açoites, ele suportou todas as coisas, todas as humilhações. Porque ele humilhou a si mesmo. Filipenses 2:8. Ele foi obediente à verdade, até a morte, e a morte de cruz. E foi por isso que o Pai o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Ele não se sentiu prejudicado, ele não se sentiu injustiçado. Enquanto estava sendo crucificado, enquanto estava sendo agredido, ele não se viu como uma vítima da sociedade. Ele não se ressentiu em nenhum momento. Ele não gritou pelos seus direitos. Pilatos olhava para Jesus e falava assim: você não vai falar nada. Eu tenho poder para te soltar, cara. Você não vai se defender. Ele não lutou pelos seus direitos. Apenas ele fez a entrega em favor da humanidade. Ele fez a entrega como alguém que tem uma alma incorruptível. Irmão, o diabo não corrompeu Jesus no deserto, enquanto o Adão fracassou no paraíso. Eu quero encorajar você a entender isso. Nós precisamos ser gerados de novo, de uma semente que não se corrompe, para viver o que Paulo escreveu em Romanos 8:29. Agora você vai entender isso aqui com mais clareza. Quando Paulo diz: o que antes o conheceu, e conheceu que ele também nos predestinou. Para quê? Para nós sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Aleluia! E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois? Ele continua: estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então quem intentará as acusações contra os filhos de Deus? Porque é o próprio Deus que te justifica. E como é que ele te justifica? Quem é que te condenará? Pois é Cristo que morreu e antes ressuscitou dentre os mortos, o qual agora está sentado à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? Não. A angústia? Também não. A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Não, nada disso. Pois como está escrito: por amor de ti, nós também fomos entregues à morte todos os dias. Nós também fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas fica tranquilo, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso, uma alma incontaminável. Você sai da posição de necessitado e você entra na posição
daquele que faz a entrega. É para ser entregue à morte todos os dias, sim. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Então está tudo certo, nada vai me abalar, nada vai me desestruturar, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem espada, nem fome, nem perigo, nada. Porque a minha alma é livre, ela é incontaminável, não tem frustração, não tem expectativas humanas. Eu estou purificado na verdade, firmado na eternidade. Fica de pé comigo. Deus nos ajude a viver isso, Pai. Oi, alabaçou, torrobi alabás. Oh, os irmãos que vão se batizar, se quiser já se trocar, pode ir, por favor. Enquanto nós oramos, eu já quero convidar aqui na frente, enquanto os meninos vão iniciar a canção, você que quer entregar sua vida para Jesus, não espera mais não. Espera mais não, vem aqui. Deus preparou esse encontro para você hoje. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Oh, Espírito Santo.